Boa noite, galera. O meu nome é Karina Macedo, eu tenho 19 anos, eu sou casada, o nome do meu esposo é Felipe Macedo. E juntos nós somos líderes de uma célula de jovens. Hoje eu vou falar um pouco sobre namoro cristão. Muitas pessoas acham que namoro cristão se resume a um relacionamento entre duas pessoas que sejam cristãs, mas o namoro cristão vai muito além disso. O namoro cristão é um namoro entre 3 pessoas. É isso mesmo, 3 pessoas. Você, Jesus e o seu namorado. Por quê? Porque quando a gente namora com o propósito de Deus, quando a gente namora segundo a palavra de Deus, o Espírito Santo, Jesus, Deus faz parte do nosso relacionamento. A sua missão como namorado, a sua missão como namorada é levar essa pessoa para mais perto de Deus. Que assim, você levando a pessoa para mais perto de Deus, é garantia de que vocês vão ter um futuro aí brilhante. E o namoro cristão, segundo a palavra de Deus, segue alguns propósitos, ele segue alguns pré-requisitos. Primeiro, um namoro segundo o coração de Deus, ele é um namoro entre 2 pessoas cristãs. Porque na Bíblia fala que nós não devemos nos envolver com alguém que não professe a mesma fé que a gente, alguém que não acredite no mesmo Deus que a gente. Porque se a gente fizer isso, nós estamos em julgo desigual. E a Bíblia não concorda com o julgo desigual. O cristão deve namorar cristão e quem é do mundo deve namorar quem é do mundo. Porque luz e trevas não se misturam. Não tem como luz e trevas estarem no mesmo lugar. Você e o seu namorado precisam professar o mesmo Deus. Vocês precisam acreditar em Jesus como Senhor e Salvador. Se você é interessado em alguém ou já namora alguém que não tem a mesma fé que você, que não tem o mesmo Deus que você, já começou errado. Já tem que começar a consertar daí. Eu ouço muito, ai Karina, mas eu comecei a namorar e aí eu vou trazer ele pra igreja, porque aí, vou evangelizar no meu namoro. Pronto, boca de Deus na vida dele. Então vamos fazer assim, você traz ele primeiro pra Deus. Quando ele estiver muito mais em Deus do que em você, quando ele estiver totalmente na presença de Deus, aí sim você pensa em um relacionamento. O segundo tópico, o segundo ponto de um namoro cristão é que ele precisa ter a bênção dos nossos pais, dos seus pais, tanto os biológicos quanto os espirituais. Na Bíblia fala que nós devemos obedecer às nossas autoridades e que toda liderança é instituída por Deus. E os seus pais são autoridades sobre a sua vida e os seus líderes espirituais, seu discipulador, seu líder de célula, seu pastor, eles são também autoridade espiritual sobre a sua vida. Então, se todos os seus líderes aprovam e um não aprova, você está em desobediência. Porque você precisa levar em consideração aquilo que a palavra de Deus diz e você precisa obedecer à liderança que foi instituída por Deus sobre a sua vida. Mas Karina, Deus confirmou assim no meu coração, Deus desceu do céu e falou assim, é esse daqui que você vai namorar. Deus confirmou no seu coração? Amém. Então espere ele testificar no coração dos seus líderes. Porque Deus não é um Deus de confusão. E se ele colocou no seu coração que é essa pessoa, ele vai confirmar no coração dos seus líderes. E existe uma frase que diz que aquilo que vale a pena ser vivido, vale a pena esperar. O que vale a pena viver, vale a pena esperar. Então, se vale a pena ter um relacionamento com essa pessoa, vai valer a pena também esperar por ela. Eu digo com experiência de causa, né, com domínio de causa, porque eu e o Felipe, eu e meu esposo, quando nós pensamos em namorar, quando a gente começou a cogitar essa possibilidade, os nossos discipuladores já sabiam e aí a gente foi atrás da bênção dos nossos outros líderes, né, atrás das outras autoridades que a gente tem. E aí a gente foi conversar com o meu pai, com o meu padrasto e com a minha mãe. A gente foi conversar com a mãe dele, com o padrasto dele, com o pai dele, com o padrasto dele, com os nossos discipuladores, com os nossos pastores. A gente pediu a bênção de todo mundo. Quando todos que eram autoridades, que são autoridades sobre a nossa vida, abençoaram, aí sim a gente começou a namorar. Porque quando você gosta de uma pessoa, quando você ama uma pessoa, você quer fazer tudo certinho, você quer que aquilo dure para sempre. Então, para aquilo durar para sempre, você precisa começar de uma forma certa. E aí nós começamos a namorar com a bênção da nossa liderança e nosso casamento é fruto disso. Nosso casamento é fruto da nossa obediência
as autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida desde antes da gente namorar. O terceiro ponto é que para você ter um namoro segundo o coração de Deus, você precisa namorar em santidade. Você precisa namorar em santidade, você precisa se guardar, você precisa... Santidade, eu não estou falando só de sexo, não estou falando só de aconteceu. Santidade é mão boba, é esfrega-esfrega, é sexo, tudo isso não agrada o coração de Deus e tudo isso envolve a você se preservar, a você se guardar. E algo que eu acho bastante interessante é a virgindade, é algo tão importante na Bíblia que lá em 2 Coríntios 11:2 diz que o mesmo zelo que Deus tem por você, eu também tenho, porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo. Então, a virgindade é algo primordial, é algo que você deve ter relação, você deve viver o melhor de Deus na área sexual dentro do casamento. E no namoro você precisa se guardar e fugir de toda aparência do mal. Fugir de um namoro onde vocês dois ficam sozinhos dentro de casa, fugir de um namoro que vocês passam por situações, vocês ficam em momentos que vocês sofrem maiores tentações, fugir de toda aparência do mal, é andar na luz, andar no caminho que o Senhor fala que nós devemos andar. O quarto ponto é que um namoro cristão, um namoro segundo o coração de Deus, ele tem que ter o propósito de casamento. Quem não quer casar, nem namore. Aquele que não tem no coração o desejo de constituir uma família, de se unir com seu esposo e de formar uma família, você nem namora. Porque o namoro é uma preparação. O namoro não é só para suprir as nossas carências. O namoro não é só para, no dia que eu estiver mais vulnerável, eu tenho alguém para ficar comigo. Não, o namoro é para você se conhecer, para você conhecer a outra pessoa e para você se preparar para o casamento. O namoro com propósito de casamento é um namoro que você tem metas, que desde o início do relacionamento você já traça metas. Não, eu preciso fazer o quê? Eu preciso terminar meus estudos, eu preciso, concluir a faculdade, o que eu preciso fazer? Eu quero comprar um carro, eu preciso ter condições de eu sustentar minha família, eu preciso de um bom emprego. É você traçar metas para você saber para onde você está andando, porque para quem não sabe para onde vai, qualquer vento é contrário. Então você precisa saber para onde você está caminhando. E se você começa um relacionamento que você nem tem um propósito, não, estou namorando por namorar, estou namorando porque eu estava carente, aí eu encontrei alguém que também estava carente, e aí a gente se juntou. Não, namoro segundo o coração de Deus é um namoro que tem começo, meio e fim. E o fim é o casamento. O fim é quando você realmente entendeu o propósito de Deus e você se casou. E esse é um namoro segundo o coração de Deus. Lá em Mateus 6:21 diz que aonde está o seu tesouro, é lá que está o seu coração. E tem uma frase também que diz que o coração de uma mulher, ele precisa estar tão escondido em Deus que um homem para encontrar, um moço, um pretendente para encontrar, precisa primeiro buscar Deus. E buscando a Deus, aí sim ele vai encontrar. Então, se você tem buscado em Deus uma pessoa para que você venha namorar, você precisa estar com o seu coração em Deus. Você precisa estar com o seu coração em Deus para que ele encontre o seu coração em Deus. E se ele não encontrou o seu coração em Deus, tem alguma coisa errada aí. Ou o seu coração não está em Deus, porque aí ele te achou no mundo mesmo, porque você nem escondida estava, ou o seu coração não está escondido, o seu coração está escancarado aí no Facebook, seu coração está escancarado no Instagram, seu coração é de todos os seus amigos, porque para todos os seus amigos você se declara, você fala que ama, você manda coraçãozinho. Isso é algo que a gente quer viver, mas a gente tem que viver no tempo certo, tem tempo certo para todas as coisas, debaixo da vontade de Deus. Então, se é para mandar coraçãozinho, se é para falar que eu te amo, que seja para alguém que Deus preparou para você. E que não seja porque existem amizades que são namoros, que não são amizades, que só não se beija. Porque só na amizade já está namorando. Então,
O seu coração precisa estar escondido em Deus. Ele não precisa estar no Facebook, ele não precisa estar no WhatsApp, ele tem que estar escondido em Deus. E a terceira opção é que se ele não encontrou o seu coração em Deus, talvez ele não esteja buscando em Deus. Então, se ele não está buscando em Deus, o nome disso é livramento. É livramento de Deus para a sua vida. Não é esse que Deus tem preparado para você. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que Deus tenha falado no seu coração através dessa palavra. E eu espero nos vermos mais vezes. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.